Namastê! Olá! Hoje eu vou estar conversando um pouquinho sobre a diferença entre antepassados e ancestrais. Por quê? Eu me lembrei disso aí. Hoje é dia 1º de novembro, né? As vésperas aí do dia de finados, e muita gente utiliza essa data como a data das homenagens aos ancestrais, aos antepassados, né? Principalmente as pessoas de correntes de origens orientais, eles valorizam muito cultos aos antepassados e podem utilizar isso. Então, assim, vou começar, né, já mais direto. Ancestral são aqueles antigos, os iniciantes de alguma coisa para a humanidade, né? Você pode ter ancestral, por exemplo, as bruxas trabalham muito com as bruxas ancestrais, as primeiras que tiveram acesso a aprender e a praticar magia, a aprender e a praticar os feitiços, os encantamentos, que viviam com a natureza, que aprenderam a desvendar os mistérios da natureza para dominar, né, os elementos e poderem dominar alguns acontecimentos, né? Então, são as bruxas ancestrais. Existem os conselhos de anciões, anciões do fogo, anciões da água, anciões guardiões dos elementos. Então, tudo isso são ancestrais, né? Você pode homenagear ou trabalhar com os ancestrais da tua profissão, né? Os ancestrais da medicina, os ancestrais da matemática, os ancestrais da música, né? Então, assim, pessoas humanas, por exemplo, que você sabe que foram bons na sua área. Vamos supor que você é músico da música clássica. Você pode fazer homenagem a Beethoven, que é um dos ancestrais já, né? Embora a gente ainda tenha acesso à literatura sobre Beethoven, a conhecer as obras de Beethoven, Beethoven já é um ancestral, ele já pertence à egrégora de ancestrais da música. Então, se você é músico, você pode querer se ligar a Beethoven. Então, ancestrais pode ser simplesmente você falar ancestrais no plural, no conjunto do que você quer trabalhar, ou você pode até se dirigir a algum específico que você sabe, né, que dominava, foi um dos ícones da técnica que você quer aprender, da profissão que você está começando, né, praticando e tal. Então você pode fazer rituais de agradecimento, rituais de ligação, né, para você criar um elo com essas forças, rituais de pedidos, né, rituais de quando eu falo ritual, gente, não é nada muito, né, grandes coisas, não. Às vezes oferecer, às vezes fazer uma oração, às vezes oferecer, fazer pequenas oferendas, né, para os ancestrais daquela coisa que você está querendo trabalhar. Antepassado é alguém que é da sua linhagem genética na Terra. É um bisavô, é um tataravô, é um tetravô, né? Quando você fala a sua linhagem de antepassados, são as pessoas que têm, que são os precursores do teu laço consanguíneo na Terra. Eles são da sua família, eles são familiares, tá? E antepassados também, você pode fazer alguma coisa para antepassados nominalmente, sabendo o nome daquele teu avô, daquele teu bisavô, daquele teu tataravô, ou você pode fazer homenagens aos seus antepassados em geral. Algumas linhagens de religiões orientais, eles focam muito nessa questão do antepassado, no respeito aos mais velhos. Então, mesmo quando esses mais velhos não estão mais no plano terreno, eles continuam achando como respeito fazer os rituais, comemoram os aniversários,
ou de nascimento mesmo, ou eles fazem alguma homenagem no dia do falecimento, que é o dia dos finados dos católicos, vem de tradições bem antigas de homenagear aos falecidos, né? Como respeito, como honraria, como respeito à lembrança e agradecimento, né? A terem doado a vida e tudo mais. Então, assim, na magia, você também pode fazer coisas com os antepassados. Só que aí você tem que ter um cuidado maior. Porque se você não vai nominar, você vai falar aos antepassados, vai se dirigir aos antepassados que gostam de você, que querem o seu bem. Porque nos antepassados, né? Nos ancestrais também, nos ancestrais você tem que ganhar a amizade, o carinho, o respeito, o companheirismo dos ancestrais. Por exemplo, sei lá, vou colocar da medicina, se você quer pedir para ser um bom médico através deles. Você quer... Aí como que você vai conseguir esse respeito, esse carinho, essa amizade? Honrando os códigos que eles honraram. Os códigos que muitas vezes foram eles que criaram, né? Então você tem que honrar a profissão, você tem que ser um ser que honra aquilo que você está querendo que os ancestrais te abençoem através, né? Vem uma bênção através de você. Porque se você não honra, esses ancestrais não vão estar do seu lado. E os antepassados também. Só que assim, os antepassados tem um quezinho a mais, porque assim, são laços consanguíneos. Por exemplo, se seu bisavô não gostava do seu avô, detestava o seu avô, a sua avó, provavelmente se ele estivesse vivo, ele não estaria falando com o seu avô, que talvez também não esteja mais vivo, talvez ele não gostasse desse neto, desse bisneto, entendeu? Talvez ele não tivesse nada a ver com você. Você tem que ter, com o ancestral, você tem que ter, antepassado, você tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Se você conheceu aquela pessoa e ela não gostava de você viva, quando ela estiver no outro lado, ela também não vai gostar de você. Ninguém vira santo porque passa para o outro lado. Ninguém se desfaz logo de todas as mágoas, de todos os ressentimentos, até porque se desfizesse e ficasse em plenitude só porque faleceu, né? A gente não tinha reencarnações, para quem acredita em reencarnação, não tinha reencarnações para resolver os problemas. E para quem não acredita em reencarnação, aí você tem que ver como que você lidar com isso, porque tipo assim, pro católico vai pro purgatório, né? As pessoas não iriam pro purgatório por ódio, por ciúme, por rancores, se falecer bastasse, né? Pra pessoa se iluminar, né? E para quem não acredita nem em purgatório nem nada, tem que ver. Tem muita gente que não acredita em purgatório, não acredita em nada, e acredita daí que a pessoa foi direto pro inferno. Então, assim, o teu ancestral, o teu antepassado que está no inferno, ele não, né? A não ser que você também seja infernal e o que você queira é infernizar a vida das pessoas. Mas vamos supor que você quer infernizar a vida das pessoas. Mesmo aquele teu antepassado que está no inferno, ele tem que gostar de você, porque senão ele infernizava a sua vida, mas ele não quer te ajudar a infernizar a vida dos outros. Então é assim, tem que ter cuidado com qual antepassado você está chamando para te ajudar, se você quiser chamar para isso. Outra coisa, que dentro da bruxaria e principalmente da Wicca, não se costuma ficar trabalhando muito com os falecidos, com os mortos, com espíritos específicos de pessoas, principalmente de quem você conheceu. Você cultua os ancestrais, né? O conjunto de ancestrais, principalmente não nominados, né? De determinada coisa, e não essa comunicação, como por exemplo o espiritismo, né? Faz muito, e pega mensagem, e troca conselhos, e recebe o médium lá, incorpora, e o médium psicografa. Isso na bruxaria não existe. Muitas, assim, não existe, existe, mas a maioria dos bruxos não vê isso como uma coisa muito boa.
não vê isso como uma coisa muito saudável, não vê isso como uma coisa fácil, acha isso perigoso, acha isso um modo de não deixar o falecido em paz, e acha isso um modo de você estar sujeito a alguns efeitos colaterais, né, dessa troca de energias que não muito intensa entre dois mundos que não são, né, são paralelos, mas não são para ficar tão juntos, o tempo inteiro. E que isso pode trazer loucura, isso pode trazer possessão, isso pode trazer... Porque é como se você também estivesse tentando, assim, fazer com que seu antepassado continue trabalhando para você, né? Você não deixa o cara em paz, não deixa o cara dormir, né? Então, assim, dormir e aprender o que quer. Agora, claro, às vezes você recebe algumas mensagens, algumas ajudas, algumas coisas espontâneas. Daí vem, geralmente através de avisos e de sonhos, espontaneamente. E não você está criando, tudo bem. Aí, o que você faz? No Dia dos Mortos, né? Que é o 2 de novembro, na verdade, essa data que ficou no Ocidente vem das antigas tradições, era esse período mesmo, né? Só que eles transformaram em todos os santos e os mortos e tal, porque era uma festa, né? Era um festival de homenagem aos mortos, tão forte que eles sabiam que eles não iam conseguir diminuir. Então, para não diminuir, eles trocaram de nome, tomaram posse como deles, né? E aí continua a festa e o povo engoliu melhor essa parte. Então, faz essa homenagem, faz tudo, mas não aquela coisa de, eu vou conversar. Agora, às vezes, o dia de 31 para o dia 1º é a noite que se diz que o véu entre os mundos fica mais ralo, mais fino, levanta o véu. Você pode se comunicar com alguns, mas a comunicação é para quê? Para agradecer, para conversar, tipo assim, bater um papo agradável. Não é para ficar pedindo coisa, não é para ficar choramingando, não é para ficar usando para zilhões de coisas. É muito mais para dizer, foi legal ter conhecido você, eu não vou me esquecer de você, eu tenho saudades e tudo mais, mas de uma forma mais leve, mais festiva. É fazer com que eles também possam participar das festas da família ainda, mesmo que estão do outro lado. É esse tipo de coisa. Mas às vezes você pode fazer algum tipo de ritual mágico, pedindo a ajuda de algum antepassado seu para alguma coisa específica mesmo. Principalmente conflitos, né? Nas religiões orientais, que eu participei de uma certa religião, eles usavam muito assim, se os seus antepassados não se bicam no mundo espiritual, não se gostam, você não fica bem na Terra. E se você está querendo ter alguma coisa com a outra pessoa, uma sociedade, um namoro, um casamento, não sei o que lá, e os antepassados de vocês não se batem, não se conhecem, não se aceitam muito bem, vocês provavelmente não conseguem ficar juntos. Então, sempre se fazia uma permissão dos antepassados. Primeiro se apresentava para os antepassados a questão, para ver se os antepassados aceitavam aquela questão, e aí aquela pessoa, aquele trabalho, para aí poder ter a bênção dos antepassados para fazer o que você queria fazer. Só que aí tem um problema que eu achava assim na época, você ficava o tempo inteiro como se você fosse um escravo. Uma hora você estava escravizado pelos antepassados, outra hora você estava escravizando os antepassados, porque também tudo que você queria, você pedia para eles. E assim, sabe, cada um já viveu o seu tempo. Eu não preciso estar pedindo o tempo inteiro, nem do meu pai, nem da minha mãe. Uma coisa é você ter respeito, carinho, mas outra coisa é você só viver a vida fazendo só o que seu pai e sua mãe quer. Mesmo que eles estejam vivos. Ainda mais se eles já não estão vivos, já estão em outro lugar. Só que seu pai e que sua mãe quer, não. Eu acho assim, dentro da minha visão hoje, com todas as experiências, você deve sim tentar viver com um sentimento de paz em relação aos seus antepassados e aos seus ancestrais do que você está fazendo. Mas você também deve tentar
eles também têm que ceder um pouco, tentar convencer. É igual você vai levar um namorado em casa, seu pai não gostou muito, você, poxa pai, mas eu tô gostando dele, né? Aceita aí, vamos conversar. Não pode ser aquela coisa, porque tem gente que pode ser seu pai, sua mãe, seu bisavô, que são pessoas assim possessivas, ciumentas, opressoras, violentas, né? Nem todos os nossos antepassados são pessoas legais, são pessoas realmente boas, do bem até. A gente tem gente que foi do mal dentro da família. A gente tem gente que é do mal dentro da família nos vivos. Então, assim, é quando eles passam para o outro lado. Então, tem um pouquinho mais de cuidado com essa questão de antepassados. Mas, às vezes, quando tem muito conflito entre duas pessoas, a gente fazer certos rituais para fazer as pazes com os antepassados, que às vezes não é as duas pessoas, é os antepassados delas que não estão se bicando, né? Aí você tem que ver isso como? Com oráculo, com intuição, com mediunidade, existe uma série de coisas, né? E às vezes você não tá com certeza que é isso, mas está desconfiado, ou pelo sim, pelo não, faz um ritual de apaziguamento dos antepassados, porque se for isso, está resolvido o assunto, né? Pelo menos você fez aquilo que pode ser que esteja gerando conflito. Então, existe isso. Agora, fazer, por exemplo, ritual de prosperidade, tem ritual de prosperidade com os antepassados. Mas é assim, sempre chame os antepassados que gostam de você. Coloque isso na tua frase de feitiço, de conjuração, de chamamento, de ativação, o nome que você quiser dar para isso aí. Os antepassados que gostem de você e que possam te ajudar, né? Porque às vezes, por exemplo, vamos supor que é um ritual de prosperidade com o antepassado e você teve um bisavô que era riquíssimo, mas ele não gosta de você. Ele não vai com a tua cara, ele não gostava do teu pai, ele não gostava da sua mãe, ele ficou revoltado com o que fizeram com a fortuna dele. Então ele não vai te ajudar a enriquecer novamente ou continuar rico, porque ele não gostou de você, entendeu? Então, assim, tem que ser aqueles que gostam de você, né? Senão, não vai te ajudar, vai te atrapalhar. Porque ainda por cima você abriu o caminho, né? Você abriu a permissão deles fazerem isso. Então é isso, gente. Eu espero que tenha ficado claro essa diferença. Para os ancestrais, vocês podem estar sempre fazendo alguma oferenda para os espíritos ancestrais do que vocês querem trabalhar, né? Os espíritos ancestrais, os guardiões da prosperidade, os guardiões do ouro, os guardiões do dinheiro, os guardiões da profissão, os guardiões da saúde, né? Que são os grandes médicos, né? Que começam, os guardiões da alquimia, de alguma técnica, os bandos guardiões dos oráculos, ou do tarô, ou do baralho cigano, né? Você vai fazendo. Então você pode fazer de vez em quando uma oferta. Essa oferta é incenso, frutas, bebida, alguma comida que você também come, uma pedra, uma vela queimando, alguma coisa assim, que venha na sua intuição, né, para você oferecer. Eu particularmente não ofereço energia de animais, porque eu mesma também não como animais, então eu não ofereço comida que tenha carne, alguma coisa desse tipo, porque eu não como também em vida, então eu também não ofereço isso. Eu ofereço outras formas de energia do fogo, energia dos elementos, energia do próprio agradecimento, da própria oração que você está fazendo, né? Mantras e tudo mais. Você pode pegar também objetos, tipo assim, uma das coisas que a gente usa como magia, que a princípio era uma coisa mágica e depois acabou meio sem... A gente não tem muita ideia, que são os símbolos das profissões, né? Quando as pessoas se formam, elas ganham às vezes uns símbolos da profissão, o brasão, né? Tem lá a medicina, tem o seu símbolo, cada profissão tem o seu símbolo, né? A advocacia tem a balança da justiça lá, tem os deuses de cada profissão também. Então, aquele símbolo você pode
essas estatuetas, né? Tudo vende de várias formas, anéis e tal, quadro. Então você pode fazer, na hora que você vai colocar, ganhou aquele símbolo, ou se formou, ou quis comprar, fazer um ritual para carregar aquilo ali, oferecendo aquela imagem como um veículo mágico de passagem de energia dos ancestrais daquela profissão, né? E aí quando você está meio querendo tomar uma decisão, querendo pensar melhor, querendo meditar, né? Não sei se vocês estão escutando barulho de briga de gato, mas enfim, quando você está, né, precisando de uma força, você encostar ali como forma de comunicação com eles, né? Você olhar ali, meditar com aquilo ali, meditar olhando para o símbolo, com uma vela acesa junto, alguma coisa assim, para você estar se comunicando com essa energia, não com uma pessoa, mas com a energia ancestral dessa profissão. Os símbolos, na verdade, no início eram sigilos, né? Era selo e sigilo da profissão. Depois virou popularização e as pessoas acabam não sabendo mais usar a força dessa simbologia. Mas você pode estar usando para isso. Então, muito obrigado por ter ouvido até aqui. Espero ter contribuído um pouco com esse assunto, que tenha sido interessante para você. E namastê!